Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas exatamente você está acompanhando nossa conversa com o Evangelho, mas deixo aqui meu abraço e falar da alegria de estarmos juntos em mais um domingo, em mais uma conversa com o Evangelho. Ateliê 15, beijo no coração, sempre bom estarmos juntos e juntas a cada semana. E hoje nós temos, como sempre, né, a nossa conversa com o nosso querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlão. Alegria grande estar com você e a gente poder conversar sobre o Evangelho. Maravilha. Sem mais delongas, então, neste 25º domingo do ano comum, estamos vivenciando aí o ano C, é sempre bom lembrar. O evangelho que a gente reza hoje, que a gente conversa, é Lucas 16, versículos de 1 ao 13º. Uma das mais estranhas, uma das mais diferentes parábolas de Jesus, que conta a história do gerente desonesto, né? Que o patrão descobre que ele está sendo desonesto, ele perdoa ou diminui as dívidas de várias pessoas com o patrão. E assim, quando é mandado embora, ele tem os amigos que o ajudam, né? E Jesus elogia esse modo de proceder. E aí eu convido o Marcelo para iniciar introduzir, né, a nossa conversa de hoje e perguntar, Marcelo, não é meio estranho, não soa um tanto estranho, porque em sociedades onde a corrupção política acontece todo dia, como que a gente pode entender, como que a gente pode traduzir que Jesus elogiou um gerente corrupto, né? Acho que podemos dizer assim. Pois é, Darlan. O capítulo 16 do Evangelho de Lucas é todo ele construído sobre a questão da economia. Como é que a comunidade de Jesus, como é que a comunidade dos discípulos de Jesus lidam com o dinheiro? E, de fato, essa parábola é uma parábola estranha. A maioria dos padres e pastores tentam comentá-la dizendo Jesus disse, mas ele não queria dizer, porque o grande problema é justamente esse. O Senhor elogiou a esperteza daquele gerente desonesto, porque ele foi capaz de fazer amigos com as riquezas da corrupção, da injustiça. E aí as pessoas dizem, não, ele não elogiou, não foi a corrupção, o fato de ele ser corrupto, mas dele ter sabido se sair da situação pela amizade, pela relação humana. Primeiro, a gente nem tem certeza se aquele senhor que elogiou é Jesus, ou Jesus está contando uma história onde ele diz que o senhor, o patrão, elogiou. E, e aí, a primeira dificuldade, Darlan, nessa história é que as pessoas naturalmente identificam Deus com o tal patrão. Deus seria uma espécie de latifundiário ou de senhor assim capitalista, né? Que teria esse gerente. E é muito ruim isso, porque Jesus, se há uma parábola em que Jesus não começa dizendo o reino de Deus é comparado, é essa. Jesus não compara com o reino de Deus. Jesus conta uma história que aconteceu na época dele. Não é como se hoje eu tirasse uma lição do jornal, uma coisa que está acontecendo, e eu tentasse discutir com vocês a partir daquilo. Não estou dizendo que concordo com isso ou que discordo, eu estou pegando o fato e aí sim eu estou pontuando um elemento, e o elemento é façam amigos com as riquezas da iniquidade. O dinheiro não deve ser para colocar no banco e render juro. O dinheiro não é feito para me dar segurança de que eu tenho mais do que você. O dinheiro só tem valor se ele se vir para nos relacionar e para a gente ser mais amigo, mais feliz e mais solidário.
É essa história que Jesus conta. Só isso. Agora, as pessoas ficam muito presas à imagem, porque, de fato, as pessoas têm uma visão de uma ética capitalista. Mas Jesus quase que parece a favor de um ditado do povo da lã, que eu não sei se você conhece, que diz assim: ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão. tem 100 anos de perdão. Não estou, nem acho que Jesus não está propondo que se roube, mas está dizendo, vejam aí uma situação de alguém que saiu-se de uma situação muito pesada, muito ruim na vida, porque soube fazer amigos. Então, vocês que não devem ser desonestos, devem ser honestos, mas usem o dinheiro para ser amigos, para a solidariedade, para o amor e não para o lucro. É isso que ele quer dizer. Excelente. Você trouxe uma coisa aí que eu achei interessante, Marcelo, e aí eu queria que você nos ajudasse a pensar melhor, né, sobre a temática. Porque hoje, né, o sistema capitalista, ele torna cada vez mais difícil optar pelas pessoas. E se a gente for analisar direitinho, existem até escolas de espiritualidade para empresas. Mas me parece que a finalidade é justamente ajustar as pessoas à empresa e não ao contrário. Como você pode nos ajudar a traduzir, a refletir melhor sobre isso? Você tem toda a razão, o capitalismo ele não é ateu, ao contrário, ele é muito espiritual. Hoje, se a gente entra em qualquer livraria, vê pilhas e pilhas de livros sobre espiritualidade, e é assim, ouça o seu anjo da guarda, é, faça orações fortes que lhe protegem. Os bancos colocam nas paredes, nós confiamos em Deus. Confia em Deus para quê? Para enriquecer mais. Os caras da LAN compram um carro e colocam no para-brisa do carro: este foi Jesus que me deu. E aí você diz: se Jesus deu a você um carro de luxo, por que que não dá um carro de mão para aquele pobre coitado ali trabalhar e ganhar a vida? Então, que Deus é esse? Não é o Deus do Evangelho. Que espiritualidade é essa que você está falando das empresas? Não é a espiritualidade evangélica, não é a espiritualidade cristã. Se fosse, não seria para ajustar as pessoas à empresa, e sim para fazer a empresa servir melhor as pessoas. Não estou negando com isso, Darlan, a possibilidade de ter uma espiritualidade nas empresas. Porque, por exemplo, digamos que você trabalha numa empresa. E você pode trabalhar porque não tem outro jeito, que aquilo é um emprego, você está precisando de dinheiro, acabou, não tem o que pensar. E você pode também, na empresa, constituir um grupo, começar, digamos assim, a perguntar como é que, mesmo nesse trabalho, eu consigo me realizar mais como pessoa humana, amadurecer, provocar o diálogo. Aí sim é um grupo de espiritualidade que a gente pode chamar de evangélica, mesmo se não for religiosa, na empresa. Mas não é normalmente esse digamos assim, o que está existindo por aí. O que está mais existindo é espiritualidades que ajudam as pessoas a se inserirem e a servirem melhor a empresa. Excelente. Eu penso que é muito importante a gente trabalhar essa questão da espiritualidade nas empresas, de forma que já temos vários pesquisadores, né, aí investindo na área. Isso é uma temática que, sem dúvida, tem despertado a curiosidade das pessoas e, por que não, o interesse em aprofundar a temática. Nosso companheiro de caminhada, o Jonathan Félix, ele pesquisa justamente sobre isso, né? A questão da espiritualidade nas empresas. Muito bem, meu povo. Então, como sempre, né?
chegando ao final da nossa conversa com o Evangelho de hoje, a gente sempre traz uma pequena reflexão. E hoje a gente traz essa ideia. Marcelo começou falando que o Evangelho, o capítulo 16 de Lucas, fala muito dessa questão da economia, e a gente percebe que esse sistema capitalista ele faz diariamente a mesma escolha, né? Como a gente falava agora há pouco. Ele escolhe sempre o lucro e não a vida. E o Papa Francisco tem advertido continuamente, né? Esse sistema mata. As corporações e os que representam o mercado, eles assistem à morte lenta de milhões de pessoas. Isso é tenebroso. E tudo isso para salvaguardar os lucros de uma pequena minoria que eles representam e, ao mesmo tempo, servem, né? E esse evangelho nos adverte justamente sobre isso. E também propõe que a comunidade das pessoas que aderem a Jesus, eles possam fazer a escolha contrária e também, nesse contexto, privilegiem as relações de amizade e as relações da vida. O Papa Francisco ele tem promovido também encontros, eu acho que é importante a gente ressaltar, com economistas, com jovens economistas de todo mundo, para que juntos possam clarear, né, possam trazer modelos de economia que, vamos dizer assim, rompam com esse falso dogma de uma inevitabilidade do atual sistema econômico, né? E mostrem ser possível organizar uma economia justa, baseada na partilha, no respeito ao direito da natureza e ao bem comum da humanidade que a gente vem falando tanto. E no Brasil, esse modelo de alternativo de economia é o que a gente tem chamado de economia de Francisco e Clara. Acho que vale a pena muito a gente experimentar e conhecer com mais profundidade. Obrigado, Darlan, isso mesmo. É inspirado em São Francisco de Assis e Santa Clara. É uma economia de partilha, uma economia de sobriedade, né? Que é anticonsumista e, ao mesmo tempo, extremamente comunitária. Nestes dias saiu a lista dos 10 brasileiros mais ricos do Brasil. Entre as 10 figuras mais ricas do Brasil, tem 2 pastores de igreja. Silas Malafaia e Edir Macedo. E aí você pergunta como é que adquiriram essa riqueza toda. De onde vem essa riqueza, primeiro? E o que é que eles fazem com essa riqueza pessoal? Não riqueza da igreja, riqueza pessoal deles. E tem um ditado que diz: quem tem telhado de palha não joga fogo no telhado do vizinho. Então, não é somente igreja pentecostal que tem situações assim. Nós tivemos no Brasil padres que foram acusados de estar com milhões, bilhões de dólares. Então, todas as igrejas são chamadas a essa conversão. É muito importante ouvir o que você está dizendo e dizer: o mundo precisa que as igrejas comecem por nós aquela mudança que a gente está propondo ao mundo todo. Vamos fazer isso. Grande abraço a você, um bom domingo, uma boa semana para você e para todas as pessoas que nos acompanham. Seguimos caminhando. Maravilha, Marcelo. Gratidão pela partilha, por mais uma roda de conversa, né? Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. E a gente sai, como sempre, caminhando. Tchau, tchau.